Seja bem-vindo ao canal Escritura Comentada. Neste episódio, nós vamos focar em alguns versículos de 1 Nefe, capítulo 21 e 22. Nós estamos finalizando a designação do Vem Segue-me para os dias 29 de janeiro a 4 de fevereiro de 2024. E se você ainda não está inscrito no canal, aproveita agora e te inscreve para ser avisado sempre que a gente publicar um vídeo novo. No capítulo 21 de 1 Nefe, Nefe cita o Antigo Testamento, dando certo destaque para o capítulo 49 do livro de Isaías. Ele faz isso para demonstrar a continuidade das promessas de Deus aos antigos israelitas e como elas se aplicam ao seu próprio povo, os descendentes de Leí, que deixaram Jerusalém e partiram para a América, conforme a gente já aprendeu com a leitura do livro de Mórmon, tá? O capítulo 21, ele ainda aborda temas importantíssimos, como a restauração de Israel, a vinda do Messias e a promessa de bênçãos para aqueles que se voltarem para Deus. Nefe, ele interpreta essas profecias à luz da história e do destino de seu próprio povo, enfatizando a importância da obediência e da fidelidade a Deus. Em 1 Nefe, capítulo 21, versículo 6, está escrito: pouco é que sejas o meu servo, para levantar as tribos de Jacó e restaurar os preservados de Israel. E dar-te-ei também por luz aos gentios, para seres a minha salvação até os confins da terra. Quem é esta luz aos gentios? A resposta também está na Escritura. Ao ler o Novo Testamento, em João 8,12, o Salvador se declara a luz do mundo. E em Atos dos Apóstolos 13,47, ele declara Paulo a luz dos gentios. Mas, por enquanto, nós vamos aplicar a Escritura a Joseph Smith. Se lembre o que foi dito a José ainda no Egito. Suscitarei, porém, um vidente do fruto de teus lombos, e a ele darei poder para revelar minha palavra à semente de teus lombos. Não somente para revelar a minha palavra, diz o Senhor, mas para convencê-los da minha palavra, que já lhes terá sido declarada. Além desta, outras escrituras confirmam isso, inclusive a declaração de Moroni. E bem-aventurado será aquele que trouxer isto à luz, porque será tirado da obscuridade para a luz, segundo a palavra de Deus. Sim, será tirado da terra e brilhará de dentro da escuridão e chegará ao conhecimento do povo. E isso será feito pelo poder de Deus. E ainda, queridos, tem doutrina e convênios ensinando que aqueles que administram o sacerdócio nos últimos dias, e obviamente essa escritura está se referindo a Joseph Smith, serão abençoados. Portanto, bem-aventurados sois se continuais em minha vontade, uma luz para os gentios, e por meio deste sacerdócio, um salvador para meu povo Israel. Esta seção de doutrina e convênios foi revelada a Joseph em dezembro de 1832, somente 2 anos e meio após a organização da igreja. Ela é uma das muitas revelações que surgiram a partir do estudo da Bíblia pelo profeta. Talvez Joseph nem mesmo
tenha considerado o fato dele ter sido mencionado nas Escrituras pelos profetas bíblicos. No entanto, mesmo naquele momento, ele certamente sabia que a jovem igreja dos últimos dias era o reino de Deus e que seu sucesso contínuo era inevitável. Vamos ver algo interessante em 1 Nef 21:8, que me faz pensar até agora, tá? Se você tiver uma conclusão diferente da minha ou desejar compartilhar o que entendeu com este versículo, por favor, compartilha lá nos comentários, tá? Eu vou te aguardar. O versículo diz: na ocasião propícia vos ouvi, ó ilhas do mar, e no dia da salvação vos ajudei, e eu vos preservarei, e dar-vos-usei meu servo por convênio do povo, para estabelecer a terra e para herdar as desoladas herdades. Mas quem é esse servo que a Escritura está falando? A Escritura é clara quando diz: e eu vos preservarei e dar-vos-ei meu servo por convênio do povo. Portanto, queridos, este servo a que se refere só pode ser Cristo ou Joseph Smith. Assim como também pode ser ambos, pode ser os dois. Cristo é o mediador da nova e eterna aliança. E Joseph é o profeta que estabelece esta aliança nos últimos dias para a salvação dos judeus. Agora, no capítulo 22 de 1 Nef, Nef profetiza sobre a destruição de Jerusalém e como o Senhor preservará um remanescente de seu povo. Ele também prediz a vinda de Jesus Cristo e seu ministério entre os descendentes de Leí. Nef ensina que aqueles que se apegarem ao Evangelho de Jesus Cristo serão redimidos e reunidos como um povo da casa de Israel. Além disso, Nef adverte sobre a destruição dos ímpios e a restauração do Evangelho nos últimos dias. Os irmãos de Nef, eles desejavam saber se as coisas que lhes foram ditas deveriam ser compreendidas conforme as coisas espirituais que acontecem segundo o Espírito ou sobre a carne. Nef respondeu para eles: eis que elas foram manifestadas ao profeta pela voz do Espírito. Porque pelo Espírito são reveladas aos profetas todas as coisas que acontecerão aos filhos dos homens, segundo a carne. Nef tem experiência pessoal com isso. Quando ele teve a visão da árvore da vida, ele foi arrebatado no Espírito para que pudesse contemplar uma visão gloriosa. Nef está ensinando que Isaías recebeu suas profecias pelo poder do mesmo Espírito. O Espírito também é capaz de tornar todas as coisas conhecidas àqueles que não são profetas. E pelo poder do Espírito Santo podeis saber a verdade de todas as coisas. Para finalizar, queridos, nós vamos ler 1 Nef, capítulo 22, versículo 20, que diz: e o Senhor certamente preparará um caminho para o seu povo, em cumprimento das palavras de Moisés, quando disse: o Senhor vosso Deus levantar-vos-á um profeta semelhante a mim, e ouvi-los-eis em tudo o que ele vos disser. E acontecerá que todos aqueles que não escutarem o profeta serão afastados do povo. É algo muito comum entre as pessoas que estudam o Evangelho descrever as semelhanças entre a missão de Moisés e a missão mortal de Cristo. No entanto,
O princípio que motivou Nefe a usar Deuteronômio 18:15 não foi o ministério mortal de Cristo, foi a sua segunda vinda. Além disso, quando a passagem de Deuteronômio, palavra difícil, é citada em outro lugar, é sempre fazendo referência à segunda vinda do Salvador. Portanto, queridos, eu compreendo que a maioria das semelhanças entre Moisés e Cristo não se referem ao reinado mortal de Cristo, mas ao seu reinado milenar. Observe, Moisés não salvou Israel da força militar mais poderosa da terra? Você está lembrado? Cristo não salvará Israel de um exército formado por todas as nações? Gog e Magog, Armagedon, você está lembrado? Não foi Moisés o legislador de Israel? Cristo não dispensará a palavra do Senhor de Jerusalém e a lei do Senhor de Sião? Moisés não ofereceu aos filhos de Israel uma terra prometida, onde mana leite e mel? Cristo não estabelecerá Israel na sua terra prometida e não fornecerá reservatórios de água viva e de pão da vida? Você está ligado? Moisés não viveu com seu povo, não os julgou e não os liderou pessoalmente? Cristo não se tornará o grande juiz e habitará com seu povo? Pense aí nessas comparações. A libertação dos filhos de Israel por Moisés é um tipo da libertação de Israel por Cristo. Mesmo as destruições que foram trazidas ao Egito são apenas um prenúncio do modo como os seus inimigos serão destruídos. Na verdade, a destruição do Egito pelas mãos de Moisés nos mostra como o Senhor destruirá a Babilônia nos últimos dias. Felizmente, ele não precisará de seus santos para lutar, pois ele prometeu: lutarei vossas batalhas. Assim como ele travou as batalhas deles nos dias de Moisés. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus, carinho.